como o meu trabalho impacta nisso, qual é a minha parte nesse todo. Então, a visão sistêmica, a visão do todo é fundamental para que se consiga implementar um gerenciamento para processos. Olá, eu sou a Veridiana Rotondaro e estou aqui hoje para falar para vocês sobre um tema muito interessante: pessoas e processos e resistência à mudança. Para iniciar, vou me apresentar. Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei no setor de serviços por mais de 10 anos. Em um dado momento da minha carreira, eu decidi migrar para a área acadêmica, que é minha grande paixão. Eu adoro ser professora, adoro ensinar. Estou há mais de 10 anos na academia. No Mackenzie, eu sou professora da graduação e também do mestrado profissional em engenharia de produção, além de atuar como coordenadora de inovação em tecnologias, uma área que foca muito no controle de patentes, controle e incentivo a patentes da universidade, parcerias com o setor público e privado e também a incubadora da universidade. Sou professora na faculdade do Einstein, na faculdade de administração e também orientadora no mestrado profissional em enfermagem com foco em melhoria de processos na área de saúde. Atualmente, como a relação entre pessoas e processos eficientes podem impulsionar a implementação de mudanças e melhorias? Então, é importante a gente pensar assim, como que as empresas estão estruturadas hoje? Elas estão estruturadas de forma departamental. Então, tem a área de vendas, o departamento de finanças, o departamento de supply. Mas o que acontece? Essas áreas, elas focam no seu objetivo, nas suas metas, que vêm ali desmembradas do plano estratégico da empresa. Então, o que eu vi muito aí nesses anos, né, como profissional, principalmente nessa parte de melhoria de processos, de treinamento. As pessoas chegam para mim e falam assim: ah, Veridiana, eu vim aqui porque eu preciso mapear os processos da minha área. Ou eu já ouvi coisas do tipo: ah, todos os processos da minha área estão mapeados. Só que se a gente pensar, desde que o cliente pede até que ele recebe, é um conjunto de atividades que estão interligadas. E essas atividades acontecem na forma horizontal. E a empresa está estruturada na forma vertical. Então, entre esses departamentos, a gente vai ver que existe uma barreira invisível muito difícil de ser vencida. Então, imagine que você precisa melhorar um processo que esteja entre uma área, né, que é a área que você trabalha, e a área seguinte. Quem que é responsável por esse processo? Quem que vai negociar as alterações entre áreas? A gente acaba caindo ali numa zona cinzenta, né? Que até na área de processos a gente chama isso de caixinha preta, porque ninguém quer colocar a mão ali. Então as pessoas estão habituadas a pensar por atividade, por departamentos, por produto, quando na verdade o trabalho dentro da organização ele flui no sentido horizontal. Então, quem que está olhando ali para frente? Quem que está olhando para o cliente? Porque no final, desde que o cliente pede até que ele recebe, ele vai passar por uma série de departamentos. E ele não está preocupado em saber, ah, eu fiz, a área tal fez, a outra área não fez. Ele quer receber no final. Assim como nós, como clientes, também queremos. Então, essa estruturação departamentalizada, ela acaba impactando na fluidez dos processos. Então, o que a gente vê, né? Que muitas vezes a eficiência dos departamentos ela é atingida com o sacrifício da empresa como um todo. Então, se a gente for pensar, a área de vendas bateu a meta, a área de marketing bateu a meta, a área de supply também bateu a sua meta, mas e o cliente recebeu? Ele recebeu no prazo certo, na quantidade certa, no tempo certo. Como que isso fluiu?
Então, o que a gente vê hoje é que organizar uma empresa em torno de tarefas, funções, não é mais possível. É preciso que as atividades empresariais elas sejam vistas como processos que cortam os departamentos e entregam valor para o cliente no final. Então, eu já vi coisas, por exemplo, alunos, né, e profissionais falando para mim: poxa, eu fiz a minha parte, não é minha culpa que não deu certo, porque alguém, departamentos antes ou anteriores ao meu, não entregou de forma correta, ou então porque não sou eu que falo com o cliente. Na verdade, todos que trabalham dentro da organização, independente de onde você estiver, ele é responsável pelo que vai ser entregue para o cliente. Então, não é uma questão departamental, mas é uma questão de fluxo de atividades, né? É preciso que essas atividades elas sejam vistas de forma fluida, porque vão entregar valor para o cliente lá no final, independente se você está numa área que tem ou não contato com o cliente. Por quê? Porque o seu trabalho ele vai impactar diretamente naquilo que o cliente vai receber. Então, hoje se fala tanto valor para o cliente, olhar para o cliente, a jornada do cliente, mas todos dentro da organização entregam valor para esse cliente. A sua atividade dentro da empresa entrega valor para o cliente. E aí eu pergunto, você sabe onde a sua atividade impacta na satisfação do cliente? Você sabe como a sua atividade está ligada à estratégia da sua área, à estratégia da organização? Se você não sabe isso, você deveria perguntar. Isso é muito importante. Como o meu trabalho impacta nisso? Qual é a minha parte nesse todo? Então, a visão sistêmica, a visão do todo é fundamental para que se consiga implementar um gerenciamento para processos. Qual é a importância da existência do gerenciamento do processo em uma empresa? Ele é uma metodologia para análise e melhoria dos processos que entregam valor para o cliente, né? Os processos chaves que nós dizemos, e que vão impactar diretamente na satisfação do cliente. Então, a visão por processos, ela atravessa as funções hierárquicas, os departamentos e entregam valor ao cliente no final. Então, se você está dentro da sua área, está fazendo o seu trabalho, não pense assim, bom, eu fiz a minha parte. Não, como que a minha parte vai impactar no resultado, na entrega do produto final? Isso é muito importante, né? Que faça parte da cultura da organização a ideia do valor, né? O valor também da mudança. Então, se um departamento está fazendo uma atividade, ele está levando muito tempo porque falta informação ou porque a informação veio errada, é importante que a gente não olhe só aquele ponto de forma focal. É importante que a gente volte no processo, que a gente entenda o seu caminhar como um todo dentro da organização, identifique onde é melhor fazer a mudança, né? Se é melhor fazer naquela área em específico onde o problema está chegando, ou anteriormente. E muitas vezes a gente vai ver que o problema ele não está, ou a falha, né? Não vamos dizer problema, né? A inconsistência não está naquele momento do processo onde o erro aparece, mas muitas vezes ele está anterior. E aí é muito interessante, uma vez até uma aluna me perguntou assim, Veridiana, mas quando a coisa chega para mim, ela vem completa, mas eu sou muito comprometida com a empresa, então eu vou lá, busco a informação e ela segue. Ela falou, eu estou errada por fazer isso? E a minha resposta para ela foi, não está errado ser comprometida com a empresa, porque nem tudo que a gente receber, ela vai vir de forma plena, de forma completa, com todos os dados, com todas as informações. Temos que ter essa visão de colaborar, de fazer acontecer, mas é necessário que alguém esteja olhando esse fluxo como um todo para entender que aquilo que chega errado para chega incompleto ou chega errado para uma determinada fase do processo, ele vai acabar gerando um retrabalho,
vai levar mais tempo para que aquela pessoa, para que aquela parte do processo aconteça. E mais tempo quer dizer custo, né? Então a empresa está levando mais tempo para fazer uma atividade que poderia ter sido feita de uma forma muito mais rápida, assertiva e efetiva do que se você tiver que parar para corrigir ou complementar alguma informação. E aí, quando eu falo que a empresa tem que enxergar o valor da mudança, isso está muito ligado a, a entender que, às vezes, uma modificação ela vai ter que ser feita não só num determinado departamento. Em um contexto de constante busca por novas soluções e tecnologias, como a gestão do processo contribui para o valor da mudança? Se uma mudança precisa ser feita, se um ajuste no processo precisa ser feito, o que importa não é onde ele é feito, mas como essa alteração vai impactar no resultado final do processo. Então, se tem que ser feito no departamento A, B ou C, que é o momento onde o processo está cruzando ali ou passando por um departamento, que isso seja visto, né? Então, o valor, a mudança, o valor de fazer essa alteração. Então, resumindo, quando a gente fala de processos, né, de gestão por processos, o que é importante? O olhar sistêmico, o olhar do todo. Entender que os processos, eles devem agregar valor para o cliente. E quem é esse cliente? É a organização e também é o cliente final. Então, num projeto de melhoria, quando a gente vai revisitar processos, metas, indicadores, o que precisa ser visto, né? Os critérios de avaliação são a estratégia da organização, porque tem que ser bom para os acionistas, e também as necessidades do cliente, porque precisa ser bom para o cliente final. Outra questão importante quando a gente fala em gestão por processos é que os processos eles seguem uma relação de causa e efeito. Então não adianta atuar no efeito, não adianta aquilo chegou errado naquela parte do processo, alguém conserta e vai para frente. Esse tempo, como a gente já conversou de conserto, ele vai consumir recursos na empresa, seja de tempo, seja financeiro. Então não adianta atuar no efeito, né? Temos que atuar na causa. E para atuar na causa, temos que ter disposição, a empresa tem que enxergar o valor da mudança, independente de onde esse ajuste tenha que ser feito. E por fim, para fechar esse tema tão importante, os processos, eles são fluxos. E eles vão estar em constante alteração. Então, não é porque um determinado processo foi revisitado, foi reestruturado, que ele nunca mais vai ser modificado. As normas técnicas mudam, as exigências governamentais mudam, a economia muda. Isso tudo vai impactar nos processos, então é importante acompanhá-los, controlá-los. Isso pode ser feito por meio de indicadores, né? E que dá para a empresa aquele norte de preciso revisitar esse processo ou não. Se o indicador dele estiver dentro do que é esperado, não é necessário, né? Porque mexer com processos, né? Na verdade, mexer não, você atuar com processos, ele é caro e demanda tempo. Por quê? Porque você tira a pessoa do seu dia a dia para analisar as suas atividades, para analisar como que elas estão interligadas, e isso requer tempo, requer dedicação, requer investimento, então é fundamental que esse processo que for revisitado, ou que for reestruturado, ou que for criado, ele realmente traga um impacto para a organização e para o cliente final. Então, a gestão por processos, finalizando, uma metodologia para análise, avaliação e melhoria contínua dos processos que exercem maior impacto na satisfação do cliente. Quais são as principais formas de resistência à mudança e como é possível superá-las? A resistência à mudança, ela vem muito do medo, né? E por que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo por uma série de fatores, né? Mas se a gente for olhar dentro da organização, às vezes por falta de informação. Então, qual que é a primeira resposta ali das pessoas? É não fazer, é olhar, ficar ali, como a gente diz assim, em cima do muro. Deixa eu ver o que vai acontecer, realmente se vai trazer uma melhoria para o meu trabalho, para o meu dia a dia, porque as pessoas estão acostumadas a pensar por atividade, não por processos.
Então, para você mudar, você precisa sair de uma inércia, precisa enxergar o valor da mudança. Aqui estou trazendo de novo essa questão do conceito de valor, né? Existem diferentes formas de resistência, né? E como que eu vou destacar algumas delas e como que seria para a gente trabalhar sobre essas mudanças, né? Não só os gestores de processo, mas nós mesmos, né, nas nossas atividades do dia a dia. Porque a gente vai participar de várias reuniões, a gente vai ter que negociar com as pessoas e com as áreas, então é importante fazer esse mapeamento prévio para entender como conseguir os melhores resultados para a melhoria. Então, o primeiro tipo de resistência que existe é o ataque ativo. Então, você vai entrar, eu já entrei em reuniões de melhoria de processos, que alguns participantes falavam assim para mim: Veridiana, eu não vou fazer isso, eu estou apoiado pelo meu chefe, porque não dá para fazer. E o que você faz nesse tipo de situação? Né? Você precisa que as pessoas executem o processo de forma diferente. E você pode falar assim: Veridiana, hoje existem os processos automatizados, ok, né? Os RPAs, os bots, agora estamos falando de AI, isso realmente existe, mas existem partes também que continuam sendo feitas por pessoas, e você precisa que essas pessoas colaborem. Então, esse tipo de pessoa que já parte para ataque, que já parte para agressividade, tem que ser mapeada antes de entrar nessas reuniões, porque a partir do momento que ela coloca eu não vou fazer, gera-se um clima ali muito complicado, porque ela está na defensiva e você precisa que ela faça. Então, é importante entender qual que seria uma moeda de troca no seguinte sentido: como entender a necessidade daquela pessoa, né? E como trazer isso em forma de algo positivo para a melhoria. Isso tem que ser feito antes da reunião, antes de se falar. Você tem que conhecer ali as pessoas que executam aquele processo, entender as suas necessidades e como que elas podem ser colocadas na reunião de forma que você traga um resultado melhor. Então, vamos para um exemplo prático. Imagine que você está fazendo uma atividade que você precisa que o departamento anterior ao seu coloque umas informações a mais ali no workflow. Isso vai demandar mais trabalho da pessoa. Então, o que é a moeda de troca para ela? Ela vai entrar com essas informações a mais. Por outro lado, você pode, ela tem uma necessidade dentro da sua área também que você pode negociar. Então, a gente está falando de negociação, né, de mostrar para ela também qual o impacto disso dentro do seu trabalho. Olha, se não fizer isso, vou levar isso. Muitas vezes, vou levar isso, que eu quero dizer, vou levar mais tempo para fazer. Muitas vezes as pessoas não fazem por desconhecimento do impacto do que vem na frente, né? Pode parecer ingenuidade da minha parte, mas não é. Muitas pessoas realmente não conhecem. Então, você atuar, nessa conversa de trazer os benefícios para ela e para a área seguinte é muito importante. Ou não área, né? Para a fase seguinte do processo. Outro tipo de resistência que a gente tem é a solução sintomática, né? Eu até brinco que é o band-aid. Não, vamos fazer um reparo aqui, vamos fazer uma planilhinha a mais, vamos fazer um formulário. Você não está resolvendo o problema, né? Lembra que eu falei para vocês a relação de causa e efeito? Você está atuando no efeito, põe um band-aid no machucado, mas o que gera o machucado você não resolve. Então, aí de novo, a empresa tem que enxergar o valor da mudança. Você que é o gestor de processos, ou você que quer aquela mudança no processo, tem que entender que às vezes a dor não ali é só o resultado. A causa da dor vem antes, né? E discutir, trazer as pessoas que estão nessa parte anterior ao processo para discutir e tentar, né, chegar a um consenso. Nossa, Veridiana, você falando parece que é super fácil, vai resolver sempre, vai funcionar sempre? Não. Às vezes vai funcionar, às vezes não, né? Porque às vezes não é em única reunião de melhoria ou de projeto de melhoria que isso vai acontecer. Às vezes essa melhoria ela vem acontecendo aos poucos. Às vezes você identifica para que algo flua melhor, para que um processo flua melhor dentro da empresa, é necessário um sistema.
e não temos ali budget, não temos orçamento para fazer aquilo. Então vamos pensar numa outra maneira. Então a melhoria, ela não é imediata e não é perfeita. Ela acontece na medida que a empresa tem condições de fazer aquela melhoria, na medida que as pessoas dentro daquele processo aceitam essas alterações. Mas é importante pensar o seguinte: solução sintomática eu estou pondo um band-aid, vai cair no meu colo de novo, o que gera o machucado vai acontecer de novo, tá? Como que eu resolvo isso, Veridiana? Discutindo o impacto do efeito, com indicadores, com números, com tempo, com dinheiro, quanto isso está gerando de retrabalho. Outro tipo de resistência é a aceitação. Tem pessoa que entra na sua reunião, nossa, super seu amigo, não, vai dar certo. A pessoa é aquela pessoa positiva que quer ajudar, não, vou fazer, vira as costas, não faz. Então é importante você entender que aquela pessoa também está pressionada, ela quer te ajudar, ela quer fazer o processo melhorar, mas ela não consegue. Ou porque ela não tem todas as competências necessárias para executar, e aí a gente pode pensar numa maneira de treiná-la, ou porque realmente ela está sobrecarregada, né? Mas ela queria te ajudar. Então é importante você entender como você também, como a pessoa que está levando a mudança, que quer a mudança, pode apoiar. Outro tipo de resistência seria o excesso de teoria e metodologia. Então, tem pessoas que você entra na reunião de melhoria e fala, não, eu acho que, mas você já avaliou aquele ponto, talvez com várias teorias. A impressão que eu tenho é que é para distrair as pessoas da reunião, porque nem ela mesma às vezes sabe onde ela quer chegar com aquilo. E aí, de novo, por que ela faz isso? Porque ela quer evitar a dor, ela não, ai meu Deus, eu não quero fazer essa alteração, mas eu vou vir aqui colocando várias questões, várias dúvidas. E aí você precisa estar preparado, você precisa ter a resposta para essas questões e teorias, né? Então você tem que entender, né, tentar avaliar o que vai vir nessa reunião e trazer respostas. Aí você fala, poxa, Veridiana, mas eu não conheço o processo como um todo, principalmente se eu sou facilitador da mudança, né? Porque a pessoa que trabalha com processos, ela anda por vários departamentos e ela não vai ser especialista. Você tem que trazer pessoas que conheçam, que possam te ajudar a argumentar, mas tudo, né, dentro de uma lógica, dentro de um objetivo comum, ali tentando pacificamente chegar a um acordo, ali colocando, tirando aquelas dúvidas técnicas que foram colocadas. Outro tipo de resistência é o silêncio. As pessoas entram mudas e saem caladas da sua reunião, né? E isso acontece muitas vezes porque elas estão muito pressionadas. O silêncio não quer dizer consentimento. Não é porque ela não falou nada que ela aceitou. Então, esse tipo de pessoa você tem que conversar depois, tem que entender se realmente aquela mudança vai fazer sentido para ela, aquela melhoria ou não, tem que discutir com ela após a reunião. Porque às vezes esse tipo de resistência a gente só descobre no momento ali que está conversando com a pessoa, no momento da reunião do projeto de melhoria. Uma outra melhoria repentina. Isso é muito comum para pessoas que trabalham em consultoria, né? Você chega lá, está fazendo um projeto de melhoria, de repente, no meio do projeto, a pessoa fala, não, tá tudo bom, não, vamos terminar aqui, já tá ok, o que a gente conseguiu aqui tá ótimo, né? Por quê? Porque ele entendeu, ele queria muita mudança, mas ele entendeu que aquela mudança, aquela alteração vai gerar também trabalho para ele. Então ele falou, não, vamos parar por aqui. E isso é muito, muito comum, né? Principalmente quando a gente está trazendo essa melhoria, que o projeto vai caminhando, vai andando, as pessoas vão tomando decisões, modificações vão sendo feitas, aí tem um momento que as pessoas começam a recuar. Muitas vezes, se você é o consultor, o que nos resta é entender aquele momento e respeitar, né? Lembra que eu falei para vocês que o processo, a melhoria, ela é algo contínuo. Então, pode ser que no primeiro projeto não dê certo, que no segundo vai ficar um pouquinho melhor, que no terceiro vai caminhar. Então, entender que às vezes a mudança está numa velocidade acima do que as pessoas suportam e elas vão colocar essa barreira e muitas vezes não tem o que a gente fazer. A gente tem ainda mais dois tipos que eu queria destacar. Então, primeiro é a questão do questionamento de dados já validados. Isso é bem complicado, né? Vem aquela pessoa que nunca foi na sua reunião e ela fala o seguinte, mas você já viu isso? E aquilo? Aí você fala, não é possível, essa pessoa não leu o relatório, né? Não viu a minha apresentação, eu já falei sobre isso.
Então, elas questionam os dados lá já validados porque elas não querem a implementação. Então, muito provavelmente, elas não participaram desse projeto. Né? Isso pode acontecer com níveis superiores maiores, que não participaram do projeto, que mandaram seus representantes, mas que não queriam aquilo, não quer aquilo que foi decidido. Então, é uma maneira de não falar o não quero de forma tão direta. Então, eles questionam coisas que já foram feitas. E como resolver esse tipo de resistência? Ainda assim, há muitas... é complexo ainda fazer isso, né? Muitas vezes você vai ter que fazer demonstrações, mostrar que realmente já foi validado, que já foi negociado, e contar com o apoio de outras pessoas ali na efetivação da melhoria do processo. E por fim, a gente tem aquele, assim, o cansaço da própria pessoa que está trazendo a mudança, né? Então, é muito difícil lidar ali com pessoas, com as suas necessidades. Então, se para você que está sendo gestor da mudança, você também tem as suas próprias resistências, você quer que as pessoas aceitem, né? Você não quer que as pessoas questionem. Mas as pessoas vão questionar, então você tem que estar preparado para isso, você tem que ter pessoas que te suportem, né, na medida do possível, e entender que é uma fase, né, que é um trabalho, não uma fase, perdão, é um trabalho que vai ser realizado aos poucos. Bom, resumindo esse tema, as pessoas vão resistir de uma maneira ou outra, isso vai acontecer, é parte da alteração do processo, é parte da natureza humana, né? E o que pode ajudar muito na questão de melhoria de processos é você fazer essa leitura prévia das pessoas que estão participando, identificar o que é importante para cada um, para elas, né? E também se olhar como uma pessoa que está trazendo ali a mudança e que isso não é tão fácil, né? Então, que a melhoria de processos é algo contínuo, e tem que fazer parte da cultura da empresa essa questão do valor da mudança. Eu espero que vocês tenham muita sorte aí nos seus projetos e agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês.